Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho e, como sempre, pedimos que de olhos fechados vamos nos concentrar e orar. Senhor Jesus, rogamos humildemente, Senhor, pela inferioridade que nos caracteriza, que nos ajude a ficar livres de toda a sorte de tentações, que não nos deixe sucumbir às tentações carnais e financeiras, que não nos permita ceder à ira e ao ódio, ao egoísmo e à luxúria, que nos livre da vaidade e do orgulho destruidor e que nos ensine a praticar a caridade e o perdão sob a esfinge do amor incondicional que o Senhor pregou. Senhor, sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti e que exercer o bem nos fará suportar e ajudar nessa transição planetária que está no momento acontecendo no nosso planeta. É nesse momento, então, que vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 24, e que tem como subtítulo Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Nos fala o Evangelho. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso nós achamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, em Mateus, no capítulo 10, em João, no capítulo 12 e também em Lucas, no capítulo 9. Algumas definições importantes para a compreensão melhor do nosso estudo. A palavra cruz, que vem do latim cruce, que significa um antigo instrumento de suplício, constituído por dois madeiros, um atravessando no outro, em que se amarravam ou se pregavam os condenados à morte. Também, por extensão, ela distingue-se como aflição, pena e infortúnio. É com esse sentido que se diz Maria carrega uma cruz muito pesada nas costas. A palavra salvação, do latim salvatione, ato ou efeito de salvar-se, ou de se redimir, ou de livrar-se do perigo ou da ruína. A função simbólica da cruz. A cruz é um dos símbolos cuja presença é atestada desde a mais alta antiguidade, tanto no Egito, na China, na Grécia e tantos outros países. A cruz é o terceiro dos 4 símbolos fundamentais do planeta, juntamente com o centro, o círculo e o quadrado. Sua função é intermediar os outros 3. Mostra também os 4 pontos cardeais. É o elo de ligação entre a terra e o céu, o tempo e o espaço. A cruz significa os crucificados. Em um planeta como a Terra, é óbvio que quase todas as pessoas, com as exceções de praxe, chegam à existência corpórea carregando determinada cruz, que pode ser leve ou pesada, mas, com certeza, é proporcional às suas forças. De todos os símbolos, a cruz é o mais universal, o mais totalizante, pois junta a terra ao céu, como já falamos, é ponte ou escada pela qual os homens podem chegar a Deus. O significado da cruz para nós espíritas quer dizer, nos 2 planos da vida não há conquistas sem esforço. Assim, para nós encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito. Seja uma doença, um relacionamento difícil ou qualquer obstáculo que nos faça privilegiar as coisas do espírito. Já para os desencarnados são os vícios não superados, os resgates não realizados, os deveres descumpridos, a culpa, o remorso pelas dificuldades não enfrentadas ou então mal sofridas, enquanto militavam no corpo carnal. Se buscamos, portanto, a nossa redenção, o caminho é único: tomarmos a nossa cruz e seguir o Mestre Jesus. Foi este o ensinamento que ele nos deixou para alcançarmos a libertação almejada e a paz. Jesus conclama o cristão a vivência do Evangelho em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade,
mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias. Para assim proceder, é necessário que os seus ensinos sejam penetrados no íntimo do nosso ser, dando ao cristão a certeza de que são verdadeiros, que se constitui o caminho reto que nos leva ao espírito imortal e à nossa perfeição e, com certeza, à nossa felicidade. É necessário que o amor a Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, tenhamos sempre isso em mente. A Jesus, o Espírito mais puro que viveu na terra, ao próximo que é todo aquele que do outro se aproxima, que dele necessita, seja a meta a ser perseguida durante o nosso processo evolutivo. É necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Sabemos que a vida é eterna para todos e todos se tornarão espíritos puros. Assim, quando Jesus diz o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, está se referindo à perda das oportunidades de elevação que cada existência lhe proporciona, devido ao apego à vida material com seus valores. Os que se esforçam para vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua coerência, na sua sabedoria, não têm receio do mal exterior porque confiam no amor e na justiça desse Pai maior, que dá a cada um segundo suas obras, segundo sua maneira de sentir, pensar e agir. Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, repetimos. Como entender o negar-se a si próprio, se tudo na terra leva o homem à satisfação de suas necessidades materiais e, por conseguinte, espirituais? Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria. Em assim se percebendo, eliminará todo o excesso, todo o supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, que levará consigo para sempre apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a sua existência. Negando-se durante essa a tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual. Com esse objetivo, direcionará suas energias para as atividades que beneficiem a si e aos demais, evitando as que possam prejudicar ao próximo e a si mesmo. É estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem e pelo bem, esforçando-se por não perdê-la em nenhum momento. Se ou quando isso acontecer, retomá-la logo que se aperceber do desvio do caminho, permanecendo reto, através do qual o objetivo será atingido, não importando quanto nem como, porque tem certeza da vitória no final. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina, mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a nos apressar por dentro do nosso coração. A nossa cruz é pessoal, creio, e é intransferível. Tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da inteligência suprema, que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos, sejam eles agradáveis ou não, para aprendizado e evolução espiritual, como dissemos. Não se revoltar, não se lamentar, enfrentando as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si mesmo, sabendo que colhe o que plantou, favorecendo sua caminhada na direção à meta entendida e aceita. Seguir Jesus é estudar seus ensinos, compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a vivência do cotidiano, praticá-los é fundamental, esforçando-se o máximo para tal, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não vamos nos livrar das nossas responsabilidades pelo sacrifício de outros, muito menos de Jesus, que veio nos mostrar a justiça divina. Por esta justiça maior, sabemos que a razão de ser de nossa existência é o aperfeiçoamento moral. Não teria sentido, portanto, que Jesus de repente abdicasse dos seus ensinamentos e nos perdoasse as faltas à custa do seu sacrifício. Muitos vencem no mundo, mas acabam derrotados espiritualmente. Nos fala a veneranda Joana de Anjos no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Aspas.
À luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes a constituição. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido legítimo, mas porém predominante nos círculos viciados dos poderosos, que o túmulo também recebeu e consumiu na voragem da destruição dos tecidos, não porém de suas vidas. Belas palavras no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Conhecem a glória, a fama, o prestígio, o poder, a fortuna no convívio social onde se situam, mas intimamente esses indivíduos carregam vulcões de sofrimento e ardem em labaredas de torturas e confusões mentais dentro de um contexto de inenarráveis perturbações. Vencer no mundo é bem diferente de vencer o mundo. Na primeira situação, encontramos vitórias materiais aqui na Terra. Já na segunda, nós a temos espiritualmente. E como a nossa verdadeira vida é a espiritual, pois que a permanência na Terra é curta e passageira, não temos dificuldade em concluir que para qual direção precisamos apontar o nosso rumo de ações, de procedimentos e de atitudes. Obviamente, ninguém está impedido de desfrutar uma vida material de conforto e de comodidade, tendo obtido recursos para isso com honestidade. O equívoco se dá quando menosprezamos os valores espirituais, pois que esses são definitivos e eternos, como já dissemos, enquanto que os imateriais são efêmeros e passageiros. Mas sempre que utilizamos os recursos da matéria dentro de um contexto de equilíbrio, eles nos ajudarão a progredir espiritualmente. Na vida, tudo é uma questão de bom senso e de maturidade. Com tantas informações na atualidade, não podemos ignorar o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Assim, no mínimo, utilizemos as mesmas forças, o mesmo ímpeto e os mesmos interesses que declinamos às buscas materiais, também para as nossas conquistas espirituais, para que não nos mergulhemos mais tarde nas águas turvas do arrependimento e do remorso. As provas e os sofrimentos pelos quais passaremos também constituem a cruz que devemos carregar com calma, paciência e resignação durante toda a nossa existência. As dificuldades e as dores são necessárias para o nosso aprendizado e aprimoramento espiritual. Carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será cumprir os nossos deveres diários com a melhor e boa vontade através do dia a dia. Existem muitas situações na existência que consideramos as provas difíceis, as chamadas cruzes pesadas demais, pois temos dificuldades em aceitá-las, tais como os conflitos na família, os preconceitos na sociedade, as doenças prolongadas, a injustiça aparente, a ingratidão dos amigos, a dificuldade financeira e tantas outras. No entanto, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, não nos coloca dificuldades e sofrimentos maiores do que possamos suportar. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a recompensa será conforme a nossa resignação e a nossa coragem. O sofrimento pelo qual estamos passando ou passaremos também constituirá a cruz que devemos carregar durante a nossa existência. Não há efeito sem causa. O Mestre recebeu ajuda para carregar a sua cruz. Narram os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas que o doce Rabi da Galileia, no caminho do Gólgota, não mais aguentando o peso, cedeu o madeiro infame ao Simão Cirineu. Comenta Emmanuel no livro Fonte Viva. Aspas. O estrangeiro instado pelo povo aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando após Jesus. Informa ainda que essa lição seria legada aos séculos do futuro. A nós cabe considerarmos que a mesma é de profunda sabedoria e até nos últimos instantes o Mestre não nos recusou o pedido de aprendizado. Se sofremos é porque o merecemos, creiam. Se não conseguimos descobrir a causa do nosso sofrimento na existência atual, ela estará forçosamente numa das nossas existências do passado. Nunca nos esqueçamos que de nossa vida presente é a consequência dos atos que tivermos praticados em nossas encarnações anteriores, assim como o nosso futuro será o resultado das nossas ações na vida presente. Geralmente, os que sofrem se afastam de Jesus por se lastimarem.
Portanto, as cruzes são todas as realidades terrenas que nos convidam a esquecermos da construção da felicidade geral. Isso nos causa, muitas vezes, separações difíceis, desilusões, provações familiares, aflições de toda sorte, abandonos e compromissos em nome da harmonia. O madeiro da nossa ignorância que lhe atribuiu nos mostra o calvário do Cristo que transportava este madeiro. O Mestre nos exemplificou, quando estava abandonado sozinho do ponto de vista material e com as forças fixas e exauridas, eis que um desconhecido recebe a ordem para ajudá-lo, como falamos, de Simão Cirineu. Significa que nunca estaremos abandonados e teremos ajuda para suportar as nossas aflições. Pensem nisso. Importante sabermos também que mesmo aqueles que estão à frente dos trabalhos religiosos, caridosos, na divulgação da Boa Nova, trabalhando na seara cristã, terão a sua dose de sacrifício e de provas a suportar que deverão abdicar de alguns privilégios para concorrerem com a obra de Deus, mas que, acima de tudo, quanto mais se sentirem solitários diante do sacrifício, mais receberão a ajuda providencial de um ombro amigo, pois Jesus também nos confidenciou que sempre estaria junto de nós. Observando historicamente a trajetória de Jesus pelo mundo através da ótica terrena, identificamos o que poderia ser um imenso fracasso do Mestre, pois que acabara condenado pelas autoridades da época à pena de morte, tendo sido crucificado publicamente. No entanto, afirma o próprio Cristo no Evangelho de João: eu venci o mundo, deixando bem nítido que ele havia cumprido integralmente a sua valiosa e indispensável missão, que era de trazer o Evangelho aos homens, apresentando à humanidade um novo e promissor roteiro de vida que, se devidamente seguido, será capaz de assegurar a paz e a felicidade a cada criatura. Estejamos inteiros nos compromissos por nós assumidos. Por pior que seja a nossa situação, resistamos aos golpes da ignorância, da incredulidade e da má-fé. Quem sabe não estamos nos dando a oportunidade de provar a nossa perseverança no bem. Pensem. Sendo Jesus o modelo a ser seguido, aprendamos com ele também a vencer o mundo, superando os defeitos que ainda insistem em nos fazer infelizes e adquirindo as virtudes que nos elevarão a patamares de bem-estar. Carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor do trabalho que ele próprio nos confiou. Fica claro, então, que Jesus não desencarnou na cruz para redimir o pecado dos homens, mas para dar o exemplo. A nossa cruz, como já dissemos, é pessoal e intransferível. Portanto, as cruzes são todas as realidades terrenas. Isso nos causa muitas vezes essas separações. Sem reclamações ou desculpas, é necessário tomar a cruz aos ombros e seguir adiante. Por difícil que se apresente, o dever precisa ser cumprido. Os que sofrem por que o seguinte, que tomem a sua cruz dos seus padecimentos e a carreguem com calma, paciência e resignação. Certamente que Jesus veio dar esperança e consolo a todos nós, sofredores. Sabia o que ia acontecer e sorveu com dignidade a fé em Deus, a traição e a chibata. E de braços abertos na cruz, perdoou os seus algozes, porque, segundo ele, não sabiam o que faziam. Cada um tem sua cruz e deve carregar consolado de que um dia deixará liberto do seu peso, constituído das suas más ações do passado. A cruz para nós espíritas significa então um instrumento de realização. Tão logo tenhamos consciência de que o que buscamos é a paz por igual, descobriremos a cruz que nos levará ao aperfeiçoamento íntimo e à conquista desta grande meta. Assim, o trabalhador da seara do bem deve carregar a sua cruz com sabedoria, prudência e resignação. Vejamos que bela reflexão final para esse nosso estudo. Aspas. A cruz do Cristo traz grandes lições para todos nós, meus filhos. A cruz está plantada na terra para que o homem aprenda a aceitar a sua realidade, aceitar a terra onde Deus a plantou, crescendo a partir do que ele tem e do que ele é, e não do que ele gostaria de ter ou de ser. A trave fincada na terra, na sua outra extremidade, em direção ao alto, indicando que o plantio se faz com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, a cabeça na fé, e também na esperança. É a trave horizontal que simboliza os nossos braços abertos perante toda a humanidade, abertos para acolher com o peito aberto o amor. Que cada um ame a sua cruz e carregue com sua classe a coragem e a alegria, pois a cruz da nossa vida e de libertação é esta. Isso foi nos dito por um irmão chamado Pai Joaquim, numa mensagem recebida por José Carlos de Luca,
na sexta-feira da Paixão do ano de 2013. Reflitamos muito sobre essas palavras desse nosso irmão espiritual. Vamos à prece. Senhor, ilumina todos os lares, hospitais e aqueles profissionais da saúde que enfrentam essa pandemia, aos hospícios, cadeias, albergues e asilos, creches e todo o universo de necessidades. Pedimos uma harmonização aos líderes mundiais para que possam tomar boas decisões. Pedimos que sejam harmonizados todos os segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Pai Celestial, que habitais no meu interior, impregne com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser. Na minha verdadeira realidade, como Filho de Deus perfeito que sou, não existe uma doença, por isso que se afaste de mim todo o mal. Pai, teu divino Filho Jesus nos disse, pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe, portanto, tenho absoluta certeza de que minha oração será atendida. Pedimos ainda uma harmonização para onde ela se fizer necessária, em especial para o nosso ser interior. Agradeço-te, Pai, porque ouviste a minha oração. Dou graças com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e de saúde acontecerão em mim em resposta a este meu pedido. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez. Clique no positivo, todas as aulas que você assistir. Faça comentários e críticas e, se possível, indique esse nosso canal a um dos seus amigos e toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Assim é e assim será, graças a Deus. Muita paz. Obrigado.